Olá galera do meu canal, aqui é o Mike, o professor e biólogo, e hoje você deve estar se perguntando por que eu estou com este lindo coelho no colo. Neste vídeo eu vou falar sobre a ordem Lagomorpha, que corresponde à ordem dos coelhos, das lebres e dos picas. Tá? Essa ordem está dividida em 3 famílias, na Ocotonidae, na Leporidae e na Prolagidae. Ocotonidae representa os picas, a Prolagidae representa um grupo bem ancestral de coelhos e a Leporidae que corresponde aos coelhos e às lebres. Tá? Ele tem ampla distribuição pelo mundo, então os coelhos e as lebres são encontrados aí nos mais diferentes ecossistemas. Porém, esses coelhos eles começam aí a sua disseminação pelo mundo a partir da Idade Média, onde na Europa ele utiliza os coelhos selvagens daquela região para a criação, para a obtenção de proteína animal. Tá? Então, nesse processo, a gente tem o primeiro momento de domesticação desses animais ao longo da história. Porém, com a colonização, esses animais eles começam aí a ser distribuídos pelo mundo e sendo utilizados como animais de trocas e, consequentemente, ele começa aí a ocupar regiões que não eram habituais para eles. Então hoje a gente tem esse exemplar aqui de coelho, que é um coelho doméstico, que teve origem aí num coelho ancestral, tá? Então hoje essa família Leporidae, ela corresponde aí a aproximadamente 60 espécies de coelho, incluindo o coelho doméstico, tá? A grande ideia do vídeo de hoje é a gente conversar um pouquinho sobre das formas de como criar um coelho. Porque, apesar de ser um animal muito bonitinho e ter uma disseminação muito grande, por ser um animal muito simpático, bonitinho e fofinho, ai papai, ele demanda muita atenção para criar ele. Porque ele precisa de uma dieta balanceada, ele precisa de um espaço para se movimentar, ele precisa de um cuidado de observação com relação a outros animais, principalmente ao que se refere a gato e cachorro, para evitar lesões. Então, quais são essas grandes características que correspondem ao coelho? Então, o coelho ele vai apresentar 4 incisivos superiores, que são esses dentes aqui da frente, remontados um sobre o outro, para que na hora da mastigação, conforme ele está mastigando o alimento, esse dente vai se gastando e ele vai afiando. Por isso, a preocupação com a alimentação desses animais, voltada principalmente para a característica herbívora, então para o fornecimento de material folhoso, de ervas. A grande preocupação com a alimentação é que nesta alimentação, como ele é restritamente herbívoro, ele precisa de uma quantidade maior de folhas na sua alimentação, que deve corresponder aí até 80% do material oferecido para ele. O restante são membros aí, são itens de complementação. Então, como frutas, legumes, ração. A ração deve ser o item que deve ser oferecido em menor quantidade. Claro que se você não tem aí como oferecer mais folhas, frutas e legumes, você pode fazer uma complementaçãozinha maior de ração para esses animais, porém a oferta de água tem que estar sempre presente, porque como ele é um animal monogástrico, secal, ele vai fazer a digestão aqui deste material folhoso através de celulose por fermentação lá no intestino, então ele vai precisar de uma quantidade de água maior para hidratar esse material e fermentar este material, tá? Apesar de ele parecer aí um animal muito fofinho, né, muito bonitinho, que parece que gosta de colo, mas eles não gostam muito de ficar no colo, eles ficam bastante incomodados, eles não gostam muito de manipulação. Por quê? Porque o pelo dele é extremamente denso e piloso, e fazer a manutenção, a limpeza desse pelo dá muito trabalho. Então, toda vez que a gente pega nele, a gente deixa a gordura da nossa mão, o suor da nossa mão e o nosso cheiro nele, o que ele vai fazer? Ele vai perder e demandar muito tempo aí para fazer a limpeza desses pelos, e que é importante para ele, porque é assim que ele conserva calor, tá? Qual que é a grande outra característica desses animais? Eles apresentam orelhas longas, no coelho ele é um pouquinho menor e vai apresentar a perninha, né? Então que esse membro posterior um pouco maior para o salto. Tá? No coelho ela é um pouquinho menor, nas lebres ela é um pouquinho maior, porque a lebre ela tem um porte mais avantajado e consequentemente esse membro posterior dele é maior para salto.
tá? E algumas lebres vão apresentar grandes orelhas. Uma coisa que nunca deve ser feito no manejo de coelho: pegar o coelho pela orelha. Isso não deve ser feito jamais. Por quê? Esta área é uma área muito sensível e extremamente vascularizada, que é relacionada à orelha e o pavimento auditivo. Então essa é uma área muito sensível, então jamais um coelho deve ser manipulado pela orelha, tá? Outra questão é que essa orelha, em época de calor, como ela é muito vascularizada, ela vai servir aí para fazer o aspecto de troca de calor entre o coelho e o meio ambiente. Então essa orelha vai servir para resfriar o coelho, tá? O coelho, ele é um animal que adora roer tudo. Então, uma vez que a gente vai adquirir o coelho para servir como pet, você tem que ter ideia de que você vai precisar de um espaço para ele e que ele vai dar um pouquinho de trabalho, porque ele vai roer fio, ele vai roer guarda-roupa, ele vai roer cama, ele vai roer todo o material aí que tiver disponível para ele. Filho, você já roeu o cabo da televisão, você já roeu o cabo do ventilador, você já roeu meu lençol, filho, a minha cama, meu guarda-roupa, criatura de Deus, que Deus criou para alegrar minha vida no mundo. O ideal é que ele não fique naquelas gaiolinhas de pet pequenininha, porque como ele é um animal saltador, ele precisa se locomover muito para movimentar a musculatura e não ter atrofia de músculos e não ter atrofia do esqueleto. Dessa forma ele fica um animal saudável. Outra questão é que nesse mecanismo de movimentação, o coelho precisa de um espaço e ele é um animal noturno, então o pico de atividade deste organismo é durante a noite. Então é durante a noite que ele vai roer, que ele vai comer, ele vai fazer o barulho da ração, ele vai manipular ali os potinhos de alimento. Então algumas pessoas acabam se incomodando. Uma coisa que a gente tem que ter em mente é que uma vez que você adquire um animal, você adquire um pet, é uma responsabilidade muito grande e para a vida inteira. Imagina, o coelho ele tem uma expectativa de vida entre 7 a 12 anos. Então você tem que ter ideia que você vai ter esse lindo animalzinho por 7 a 12 anos aqui, que você vai precisar equilibrar a alimentação, oferecer água, oferecer um espaço adequado e permitir que nesse espaço ele realize todo o seu comportamento, que é uma das condições do bem-estar, que ele tenha a possibilidade de desenvolver o seu comportamento de forma adequada, da mesma forma que ele faria na natureza. Outra questão é que ele apresenta unhas bem desenvolvidas e garras, então quando você pega este animal no colo, ele pode aí te arranhar. Se ele se sentir ameaçado ou incomodado, ele vai morder para você soltar. É muito comum as crianças, na primeira infância querer um coelho, mas quando compra o coelho e leva o coelho para casa, ele não permite aí muita manipulação deste animal e ele vai acabar mordendo como uma forma de defesa, vai machucar a criança, aí os pais não vão querer mais aí esse animal. Tá? Graças a essa questão deste organismo ser muito prolífero, então ele tem a capacidade de reproduzir e gerar muitos filhotes. Então, num período de 6 a 10 meses, esse coelho já vai entrando na sua maturidade sexual, então, consequentemente, se tiver o casal, ele vai fazer a reprodução. Tá? Nesta reprodução ele chega aí dá em torno de 8 a 12 filhotes. A fêmea, para reproduzir, ela vai precisar aí de um local adequado. Então geralmente vai ser caixas adequadas. Se for num terreno, ela vai precisar cavucar um buraco, ela vai fazer um buraco. Nesse buraco ela vai levar pedaços de mato, de feno. E outra característica desta fêmea é que ela vai tirar os pelos da barriga para fazer um ninho para dar à luz. Qual que é a outra grande característica envolvendo esses organismos? Uma fêmea, a partir do momento que ela deu à luz ao último filhote, 4 horas depois, ela já pode entrar no cio novamente, cruzar e já entrar em gestação. Então a gente já percebe que esse organismo, ele tem aí um processo de maturidade do filhote para a fase adulta muito rápida e uma independência muito grande dos pais ao longo desse processo. Por que ele apresenta, essa possibilidade de gerar grandes quantidades de filhotes em tão pouco tempo?
Porque muitos animais acabam utilizando este organismo na alimentação do seu meio silvestre. Então ele sofre muitas pressões ambientais, principalmente pressões de predação. E outra característica são as doenças que também pode estar presente. Então, toda vez que a gente apresentar aí, eu tenho a preocupação de analisar que eu quero um pet, eu quero um animal, mas eu tenho que ter em mente que esse animal vai demandar cuidados e vai demandar uma responsabilidade por muitos anos da sua vida. Claro que é extremamente satisfatório você pegar um organismo desse aqui no colo e ficar com ele assim aqui fofinho, mas muitas vezes ele não vai permitir. Vamos limpar a ramela, porque eu não quero meu coelhinho ramelento. Hoje aqui o Lilo, ele tá quietinho porque a gente já fez um combinado aqui pro vídeo de hoje, onde ele seria a estrela. Mas que quando você for adquirir esse organismo, que você tenha aí em mente que você vai ter uma grande responsabilidade. Geralmente no período da Páscoa, por causa dessa relação do coelho com a Páscoa, com a longevidade aí, que ele apresenta, com a fertilidade, com a fertilização, então as pessoas acabaram associando esse organismo com este ato religioso, com essa comemoração religiosa, mas consequentemente é a época onde as pessoas mais procuram coelhos para a criação, porque é onde as crianças acabam tendo mais acesso a essa informação e se atraindo cada vez mais a esse tipo de organismo. Então, toda vez que a gente for querer um animalzinho de estimação, a gente precisa ter em mente que a gente vai ter bastante responsabilidade, vai ter que demandar um pouco de tempo, porque ele exige limpezas diárias, ele exige cuidados diários e observações diárias também referente à sua saúde, tá? E lembrando que a alimentação é extremamente importante. Vocês estão vendo o Lilo aqui bonito, com o pelo vistoso, brilhante, né? Bem gordinho, porque ele recebe uma alimentação adequada diariamente e extremamente balanceada com folhas, legumes e frutas. Tá? O ideal é que não dê muitas frutas ao longo do dia, porque a fruta é extremamente calórica e se esse coelho não tem uma área de movimentação muito grande, o que vai acontecer? Ele vai engordar muito, e a ideia é que ele não engorde muito. Ô filho, você tá fazendo malcriação com o pai hoje. Então, a ideia é que ele não engorde muito. Claro que aqui o Lilo em casa, ele tem muito espaço, ele fica aqui num espaço do meu terreno que é muito grande, ele tem contato com terra, ele tem contato com o ambiente que é muito próximo ali do ambiente natural e selvagem dele. Então aqui ele consegue ir para a terra, cavucar buraco, passear na terra, gastar as unhas, tem vegetação, tem mato próximo, ele consegue consumir esses matos. Só que tem que tomar um outro cuidado com o tipo de planta presente na sua casa, porque algumas plantas são extremamente tóxicas para coelho. Então, uma vez que você vai ter o coelho em casa, a primeira observação que você tem que ter é levantar essas plantas do nível de acesso deste animal para que ele não coma essas plantas que são tóxicas e acabar morrendo. Um exemplo de planta tóxica para coelho são os antúrios, né? Então, que são plantas extremamente tóxicas, que eles não podem se alimentar, que uma vez que ele coma, ele vai passar muito mal e você vai precisar levar no veterinário imediatamente, tá? Dentro dessas características de alimentação, uma coisa importante, a oferta de água. Deixe bastante água nos bebedouros ou num potinho para que ele tenha acesso a essa água, tá? Os coelhos, ele apresenta uma característica que as pessoas não sabem e que quando ele pratica esse tipo de comportamento, as pessoas ficam um pouquinho assustadas. Ele tem a característica de se alimentar de fezes, então às vezes ele consome as próprias fezes num aspecto de coprofagia. O que significa isso? Ele vai comer as fezes deles, que é pastosa, que já está pré-preparada, rica em nutriente, rico em bactéria, que são essas bactérias que auxiliam a digestão no intestino. Tá? Por que ele vai utilizar esse material? Porque esse material já está previamente aí processado, e como ele já está processado e ele precisa e depende dessas bactérias, para ele não perder essas bactérias, ele lambe essas fezes pastosas. Tá? Mas isso não é um comportamento anormal, é um comportamento normal desse organismo, que ele faz até mesmo por uma questão de sobrevivência, ok? Pessoal, essas são as dicas aí de criação de coelhos, desse pet maravilhoso aí. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, aproveita aí, curte aí, ó, dá uma curtidinha aí, põe no joinha aí, compartilha.
segue meu canal, porque a partir de agora, entre quarta e sábado, todos esses dias eu vou colocar aí um vídeo novo e consequentemente aí você vai aprender bastante sobre esses organismos e essas condições aí desses organismos na natureza e qual a relação da natureza com o homem nesse aspecto, tá? Até mais, pessoal!